Olá, mães, pais, educadores e cuidadores. Eu estou muito feliz em tê-los aqui comigo nessa jornada linda que é educar filhos em uma abordagem educacional cheia de amor e de respeito. Então, antes da gente começar, eu quero contar um pouquinho sobre mim. Meu nome é Juliana Palma, eu sou pedagoga, especializada em neuroeducação. Além disso, eu sou educadora parental e membro do Instituto de Disciplina Positiva do Brasil. Eu sou mãe da Giovanna e do Arthur e a minha jornada como educadora começou assim que o Arthur nasceu. Como mãe, eu enfrentei muitos desafios e sempre tentei ser uma mãe perfeita. Quem nunca, né? Mas a vida insiste em nos mostrar como somos falhos e que educar filhos é a tarefa mais desafiadora do ser humano. Porque a gente educa os nossos filhos hoje e só vamos saber se deu certo quando os nossos filhos estiverem adultos. Educar filhos é um planejamento a longo prazo, precisa ter muita paciência. E eu acredito também que educar filhos é ter fé. Fé que estamos no caminho certo, fé que vamos superar os erros e principalmente fé de que nossos filhos se sairão bem. Mas o que acontece quando a gente é pego de surpresa no meio do caminho e sentimos que perdemos a direção? Os nossos filhos não nos obedecem e a gente já não tem tanta energia assim para continuar. Eu acredito que muitos pais passam por situações assim durante toda a sua trajetória educacional. E por isso eu quero compartilhar com vocês algumas angústias de alguns pais, aos quais eu tive a oportunidade de conversar durante toda essa minha jornada materna, desde 2008, quando nasceu a minha primeira filha, a Gigi. Vamos ver se alguém vai se identificar com essas frases. Quando eu fico bravo com meu filho, eu perco o controle e falo e faço coisas que me arrependo depois. Em um momento de grande fúria, eu já falei para o meu filho de 3 anos que ele era o maior arrependimento da minha vida e que eu tinha vontade de dar ele para outra família. Eu não gosto de bater no meu filho e nem castigá-lo, mas às vezes não encontro outra alternativa. Eu não bato nos meus filhos, mas sempre acabo gritando muito com eles porque essa é a única forma que eu encontrei para que eles façam o que eu quero. Mas me sinto muito envergonhada quando saio de casa e encontro algum vizinho. Meus filhos não obedecem o não. Eles estão sempre me testando e sempre conseguem o que querem. Assim como meus pais me bateram, eu bato nos meus filhos para educar. Não sei se é a forma correta, mas é melhor eles apanharem em casa do que na rua. As brigas entre eu e meu marido acontecem sempre por causa do comportamento das crianças. Meu marido não me ajuda, mas sempre coloca a culpa do mau comportamento das crianças em mim. E para piorar, ele xinga as crianças e acha que tudo se resolve com surras. E por fim, todos os pais foram unânimes em usar a seguinte frase no final: eu acho que eu preciso de ajuda. Os problemas desses pais, em algum momento da minha vida, também já foram meus. E eu acredito muito que alguns de vocês já vivenciaram situações parecidas. Por isso que eu decidi me dedicar por algum tempo para elaborar esse curso e apresentar para vocês uma nova abordagem educacional. Essa abordagem segue os pilares da disciplina positiva, apoiada nos conceitos de Alfred Adler e Rudolf Dreikurs, mas também é totalmente baseada nos mais recentes estudos neurocientíficos comportamentais, que nos mostra de uma vez por todas que punições e castigos não são efetivos ao longo prazo, podendo causar mais danos do que benefícios às crianças. Por isso, esse primeiro vídeo não é sobre como fazer, mas por que fazer. Então vamos entender por que educar nossos filhos positivamente é mais efetivo ao longo prazo e por que essa abordagem educacional vem ganhando força no mundo todo. Desde o momento do nascimento, os bebês estão tomando decisões. Claro que nesse momento ainda são decisões inconscientes. Os bebês decidem sobre eles mesmos, eles se perguntam: sou capaz? Sou incapaz? O que devo fazer para sobreviver e prosperar? Decidem sobre os adultos à sua volta.
Os adultos são confiáveis ou não? Quando as crianças se sentem capazes e desenvolvem uma crença de que são aceitas pelos adultos à sua volta, ou seja, quando elas têm as suas necessidades atendidas, elas prosperam. Porém, quando essas crianças se sentem incapazes e desconectadas dos adultos, elas comunicam essas crenças através do mau comportamento. Como eu falei, as crianças estão constantemente tomando decisões sobre si, sobre o mundo em que vive e qual a significância dela para o mundo e para as pessoas ao seu redor. E essas decisões são baseadas em como ela interpreta suas experiências de vida. As crianças nesse momento estão construindo a sua planta pessoal, o seu esqueleto emocional. E essa construção arquitetônica do eu da criança tem grandes influências na forma como os pais a educam. E aí, quando os pais têm essa informação, eles se sentem sobrecarregados com uma responsabilidade muito grande de educar corretamente. Então você pode estar se perguntando agora, e se eu errar? E se eu não for bom o suficiente? Como eu saberei que eu estou no caminho certo? Calma, é por isso que você está aqui, assistindo a essa primeira aula. Por causa do seu desejo e vontade de ser melhor e de fazer melhor. No mundo todo, muitas pessoas acreditam estritamente que a punição funciona. Eu concordo, porque eu nunca disse que as punições não funcionam. As punições têm o poder de parar o mau comportamento da criança imediatamente. Mas será que ela também é efetiva a longo prazo? Bom, nós somos frequentemente enganados pelos resultados imediatos. As punições funcionam mais ou menos da mesma forma que aquelas dietas milagrosas que prometem fazer você perder 10 quilos em um mês. Você começa a fazer a dieta, restringe um monte de alimento, perde líquidos, perde músculos, perde um pouquinho de gordura e tem a impressão de que tá tudo funcionando muito bem. Mas por conta da privação alimentar, na primeira oportunidade que você tem ou na primeira recaída, você ataca um pote de sorvete inteiro e engorda tudo outra vez ou até mais. Ou seja, restringir alimentos até parecem funcionar no comecinho da dieta, mas os efeitos não são promissores a longo prazo. Por isso que a gente precisa estar atentos ao que parece que funciona, principalmente quando os efeitos a longo prazo são negativos. Do ponto de vista comportamental, os efeitos a longo prazo das punições causam na criança ressentimento, onde a criança pode pensar que está sendo injustiçada e não pode confiar nos adultos. Retaliação, quando a criança pensa que os pais podem ter vencido a batalha, mas não a guerra, e aí começam a buscar meios de não serem pegas da próxima vez. Sentimento de rebeldia, quando elas pensam assim, eu vou fazer o contrário de tudo que eles mandam e provar que eles não mandam em mim. Redução de autoestima, quando a criança decide que ela é uma má pessoa e que ela merece mesmo algum tipo de castigo ou punição. Ou essa criança ela tem um recuo, parece que ela está se comportando bem, mas ela começa a apresentar comportamentos dissimulados para não ser pega da próxima vez. Do ponto de vista neurocientífico, tanto as surras quanto os gritos são contraproducentes. Ou seja, eles têm um efeito contrário quando o objetivo é corrigir os nossos filhos ou fazê-los pensar sobre um mau comportamento. Quando a gente bate na criança ou usa qualquer outro tipo de disciplina que envolva ameaçar, castigar, gritar, colocar medo ou terror na criança, a atenção dela é desviada. E ao invés da criança pensar no que ela fez, ela passa a pensar no que você está fazendo e como você está sendo mal ao machucá-la. Ou seja, cada vez que temos alguma dessas atitudes, a gente perde a oportunidade de ensinar para a criança a pensar sobre o seu próprio comportamento. Todo ser humano nasce com um grande instinto de procurar pelos seus cuidadores em busca de proteção quando sentem medo. Mas o que acontece quando são os próprios cuidadores da criança que provocam a dor? O cérebro da criança fica confuso e ele não consegue buscar uma solução, porque um circuito do cérebro faz a criança tentar fugir e o outro circuito faz a criança ir para a figura de apego em busca de segurança.
Então o cérebro se desorganiza em seu funcionamento e interpreta essa dor como uma ameaça. E quando o cérebro se sente ameaçado, ele se prepara para lutar ou para fugir. E aí ele começa a liberar o hormônio do estresse. E esse hormônio do estresse é conhecido como cortisol, que quando liberado causa impacto sobre o desenvolvimento da criança, uma vez que ele é tóxico e inibe o crescimento saudável do indivíduo. Por exemplo, uma criança constantemente exposta a brigas, surras e ameaças eleva o seu nível de cortisol constantemente. E aí, esse cortisol mata as células cerebrais, impedindo o cérebro de fazer novas conexões, ou seja, de aprender, fazendo com que a criança tenha o seu nível intelectual prejudicado. É aquela criança que está em constante convívio com surras, ameaças, pode apresentar mais dificuldades de aprendizagem do que aquela criança que vive em um ambiente harmonioso. Outro estudo feito pelo Hospital de Crianças do Texas revelou uma imagem bem interessante onde mostra as conexões cerebrais do cérebro de duas crianças, uma criada em um lar de amor e afeto e a outra num lar totalmente hostil. E aí ele mostra que a criança criada num lar harmonioso estabelece mais conexões, ou seja, ela aprende mais. Outra informação é que ainda mesmo que os pais sejam carinhosos, amorosos e cuidadosos, mas que recorrem às surras constantemente, acabam por prejudicar o desenvolvimento da criança. Um outro problema que a surra traz é que ela vai ensinar a criança que os pais, diante de um conflito, usam a estratégia de provocar a dor. E aí essa criança vai associar diretamente que ela vai poder resolver todos os seus problemas provocando dor nos outros. E aí essa criança vai bater no irmão mais novo, no amiguinho, às vezes na mãe. Por quê? Porque é a única forma que ela aprendeu de resolver os problemas, batendo. E aí, quando a gente acha que está educando, na verdade a gente só está agravando um mau comportamento. Mas se eu não posso bater, gritar ou castigar, como eu vou educar as crianças quando elas tiverem um mau comportamento? Eu vou te ensinar uma técnica que eu chamo de 1, 2, 3 e já. Então, quando a criança tiver um mau comportamento, você vai se fazer 3 perguntas. Por quê, o que e como. Antes de reagir ao mau comportamento do seu filho, tira um instante antes de tomar uma decisão e se faça essas 3 perguntas. Por que o meu filho está agindo assim? Quando a gente está com raiva, a gente pode pensar, ele está fazendo isso porque ele é teimoso, mimado, malcriado, está me testando, quer me desafiar. Ou porque ele só está tentando me irritar. Mas quando a nossa abordagem é feita com curiosidade e quando temos um olhar mais profundo, a gente pode entender o que está acontecendo por trás de um mau comportamento específico e aí conseguimos compreender que o nosso filho está tentando lidar com seus problemas da forma que ele sabe. E dessa forma a gente consegue reagir de maneira mais eficiente no mau comportamento da criança. E aí vem a segunda pergunta: o que eu preciso ensinar a ele nesse momento? Vamos pontuar algo importante aqui. Lembra que o seu objetivo é ensinar e não punir o seu filho. Por isso, diante de um mau comportamento, você precisa decidir o que o seu filho precisa aprender e o que você vai ensinar. A terceira pergunta é: como eu vou ensinar isso a ele? Por exemplo, seu filho queria um brinquedo e por isso bateu no irmão para conseguir. Nesse momento, você pode ensinar seu filho a usar palavras para pedir o brinquedo ou esperar a sua vez. Quando a gente se faz essas 3 perguntas antes de reagir ao mau comportamento do nosso filho, a gente tem tempo de pensar em ações com mais racionalidade, ao invés de reagir por impulso. E aí, quando a gente age por impulso, a gente faz da disciplina algo automático. Por isso que definir um objetivo é importante para educar nossos filhos. Você pode decidir então qual é o seu objetivo, ensinar ou punir. Se o seu objetivo é ensinar, será preciso quebrar alguns paradigmas sobre educar filhos e repensar a disciplina. Mas esse é um assunto
para nossa próxima aula. Por hora, vocês ficam com essa reflexão da maravilhosa Jenny Nilsson, que diz assim: de onde tiramos a absurda ideia de que para levar uma criança a agir melhor, precisamos antes fazê-la se sentir pior? Comenta aqui o que você achou dessa videoaula, o que você aprendeu com ela, e a gente tem um encontro na próxima aula, hein? Beijo!